Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou o Dr. Vitor Erlache, sou dentista, ortodontista, especialista e mestre em harmonização orofacial. E hoje nós vamos falar de um tema que a gente já gravou algum tempo atrás, mas hoje nós vamos falar sobre algumas novidades, sobre quais são os principais pontos a serem preenchidos da rinomodelação. Então assista esse vídeo até o final. Aproveitando, já se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque semanalmente a gente está aqui para falar dos principais temas da harmonização orofacial com naturalidade. Agora, vamos falar um pouquinho de rinomodelação. O que é a rinomodelação primeiro? Primeiro, a rinomodelação, que é um termo que a gente usa na harmonização para diferenciar o que é rinoplastia e rinomodelação, o que é cirúrgico e o que é feito com preenchimento, com ácido hialurônico. Esse é o produto que a gente tem que usar para fazer a rinomodelação. Não aceitem que outros profissionais utilizem qualquer outro tipo de produto para colocar no seu nariz, porque o ácido hialurônico ele é reversível. Eu não sei se você sabe, a rinomodelação é o principal ponto de necroses de procedimentos. Existe um artigo científico onde eles pegaram os principais casos relatados às autoridades de necrose, de obstrução de alguma artéria, de alguma veia. 80% deles foi feito por rinomodelação, certo? Com ácido hialurônico. Então, se você é profissional que está me vendo, treine, faça um curso de rinomodelação para você fazer a rinomodelação. Agora, vamos falar então, a gente já sabe o que é rinomodelação e qual é o principal produto a ser usado. Então nós vamos falar quais são os principais pontos que deixam o nariz tão bonito, né? O que a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, e o nariz passa despercebido. Agora, quando tem um nariz que não está meio harmônico com a face, a gente repara sempre, né? Porque o nariz está no centro da face. Então esse é um problema. Por isso que quase todas as harmonizações faciais que eu faço, eu olho o nariz. Então quais são os principais pontos que nós temos que avaliar para o nariz ser considerado bonito? A primeira coisa que ele tem que ser, eu brinco que ele tem que ser reto. Então, se a gente olhar de lado, ele tem que ser reto, certo? O segundo ponto que a gente tem que olhar é esse ângulo nasolabial, ou seja, nas mulheres esse ângulo é um pouquinho mais inclinado, nos homens ele é um pouquinho menor, mas o importante é que ele seja acima de 90 graus, certo? Porque esse nariz caído envelhece a nossa face. Então, ou seja, tem que ser reto e com um ângulo nasolabial acima. Outro ponto que a gente olha muito é a largura do nariz. Então, se eu tenho o nariz muito largo, né, eu falo que essa distância intercantal que a gente fala é a distância que os cirurgiões plásticos usam para saber se a gente tem que fazer a alectomia, porque a única maneira que tem de resolver nariz largos é com alectomia. Isso a rinomodelação não faz. Mas nós fazemos isso com botox. Então eu posso vir aqui e aplicar na asa do nariz uma toxina, que ela sorri, a pessoa abre a asa do nariz, então a gente consegue com toxina botulínica tratar essas aberturas do nariz. Sabe como é? Levanta. Eu consigo também tratar esse levantamento da asa, isso tudo com toxina. Agora, se eu quero afinar o nariz, alectomia, tá? Então, primeira coisa, reto, ângulo bom e largura. Se ele tem a largura, se eu tenho um nariz negroide, cirurgia plástica. Mas não quero fazer cirurgia. Então, outros pontos que a gente tem que olhar. Então, se eu não tenho o nariz reto, eu posso ter a giba mais evidente, eu posso ter, a gente chama isso aqui de radix mais profundo, eu posso ter o radix profundo e a giba mais evidente, que eu brinco que é o Luciano Huck, que é o Tucano Huck. Então, eu consigo preenchendo, por exemplo, se ele tem aqui a giba mais evidente, eu preenchendo aqui um pouquinho, eu consigo deixar esse nariz reto. Então, no nariz feminino, a gente bota a pontinha um pouquinho mais em pé, para deixar, a gente chama isso de supratip. Então, eu consigo, com a rinomodelação, melhorar nariz em cela, que ele tem como se fosse um formato de cela, ponta caída, nariz caído e nariz com a giba profunda. Desvio eu consigo melhorar? Muito pouco, porque a luz, normalmente as mulheres sabem muito o que eu estou falando, elas usam como evidenciador, né,
aquele para deixar o nariz reto, certo? Então ela bota um iluminador na ponta do nariz e no centro do nariz para ele parecer reto. A gente consegue fazer isso com a rinomodelação, acredite se quiser. Durabilidade, você deve estar se perguntando, mas qual que é o medo da maioria das pessoas que procuram a gente para fazer rinomodelação? A maioria já fez, 50% dos pacientes que procuram a gente já fez algum tipo de rinoplastia, e a rinoplastia é definitiva. O nariz é difícil de mexer, tá, gente? Cirurgicamente falando. Depois de cicatrizado, parece que ele ficou lindo. 8, 9 meses depois ele entorta. A cartilagem que foi aplicada, às vezes, não sustenta. Então as pessoas não querem passar de novo por aquele procedimento, né? Então a rinomodelação é uma boa alternativa para quem não quer fazer cirurgia plástica, para quem quer testar para ver se gosta, né? E a durabilidade, se a gente usar um ácido hialurônico duro, que a gente fala que é um ácido hialurônico de boa reticulação, de boa dureza, em média, 10 a 12 meses. E aí, eu tenho caso, por exemplo, de 18 meses. Se meu paciente sorrir e a ponta dele abaixa, esse meu nariz vai durar menos. Aí eu tenho que associar o ácido hialurônico com a toxina botulínica nesse paciente. Então eu vou deixar, esse nariz vai durar mais. Né? Porque sabe quando sorri e a pessoa abaixa? Essa é uma outra indicação da rinomodelação. Agora, quais os cuidados que a gente tem que ter pós-operatório? Repouso. Mande foto para o seu profissional, especialista que fez o seu procedimento a cada 24 horas. Aqui na clínica, a cada 4 horas, nosso paciente sai da rinomodelação e é obrigado, está no termo de consentimento, ele tem que mandar foto para a gente a cada 4 horas. Por quê? Porque como a gente usa o ácido hialurônico e o ácido hialurônico é reversível, qualquer tipo de intercorrência que a gente tiver, eu vou conseguir intervir. Porque o nariz, gente, não é brincadeira. As artérias que estão passando aqui têm comunicação com o olho, então você pode ficar cego, você pode ter necrose e ficar cego. Então, escolha bem o profissional, escolha bem os produtos que você vai utilizar. Ácidos hialurônicos de boa qualidade derretem mais fácil. Ácidos hialurônicos de baixa qualidade derretem mais lentamente, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre rinomodelação, falando sobre tempo, sobre as indicações, para quem que é. Então, ou seja, para quem que é, assim, para qualquer pessoa que quer melhorar a estética do nariz, seja o ângulo, seja desvio, seja deixando ele nivelado, tá? Então foi um prazer falar com vocês. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, curta nosso vídeo, porque semanalmente a gente vai estar falando aqui de harmonização orofacial com naturalidade, sem exageros. Porque a harmonização orofacial é isso, é estética e função em sintonia.